Nós voltamos à nossa saga do código genético e as coisas que o código genético faz. Mas depois que acabar esse bloco aqui, a gente vai dar uma olhada nas organelas, na função propriamente da célula. Estamos nesse blocão de estudar carboidrato, proteína, DNA, RNA, essas coisas todas, porque é muito importante para entender as funções da célula, quem faz o quê, e ter uma noção básica do que é o quê. Eu lembro com vocês, a gente chegou a ver essa parte aqui semana passada. Vocês lembram o quê Deixa eu sair desse slide aqui que cagueta a resposta. O que vocês lembram de transcrição, tradução, duplicação? Quem faz o quê? Qual a função de cada um? Alguém consegue me dar um resuminho desses processos antes da gente dar uma olhada no finalzinho? O DNA é o que faz a duplicação, certo? Tá, e quando o DNA faz duplicação, o que origina? Origina o RNA. Duplicação origina não é RNA. Ó, tá duplicando. Quando você faz duplicando, você tá fazendo uma cópia. O produto é o quê? Ele duplica, mas eu não lembro depois. Só, Não, só é só para. Foi uma pergunta simples, assim. Quando você tem uma coisa e você duplica ela, você no final tem duas coisas iguais, concorda? O DNA é exatamente isso. Quando ele duplica, ele está fazendo uma cópia dele mesmo. No final, você tem dois DNAs. Entendeu? Tá. E o que era aquele processo que a gente viu de transcrição, tradução? Dá uma resumida para mim aí, para antes da gente dar uma olhada nas outras coisas dessa aula. A transcrição. A transcrição de um DNA gera o RNA. Isso, boa. E tradução é o quê? Tradução. Isso. Transcrição você acabou de me falar, que é o DNA formando um RNA. E a Tá. tradução é o quê? A tradução ocorre junto com o RNA que produz proteína. Eu não ouvi. Ela ocorre pelo RNA e produz proteína. Isso. A tradução é o processo. É quando o ribossomo pega esse RNA que o DNA fez e lê o RNA e faz uma proteína. É exatamente isso, Pedro. Aqui, ó. Transcrição é DNA fazendo RNA. Aí o ribossomo vai pegar esse RNA e vai traduzir em proteína. Ou seja, ele vai ler as informações que tem nesse RNA e vai fazer uma proteína. Agora, vocês lembram como que ele faz, como que o RNA faz para ler essas proteínas? Como que é a sequência dos nucleotídeos lá, essas coisas? Lembram um pouco disso? Como assim das proteínas? É tipo o CGTA ou não? Isso, é por aí. Me explica um pouco dessa tradução. O que você lembra, Pedro? O que vocês lembram, pessoal? Vocês podem mandar no chat, eu estou vendo o chat, não precisa necessariamente falar se não quiser. Eu lembro que tem um padrão de combinação, se não me engano. Isso, qual que é esse padrão? É a, Isadora, você lembra? é a Isadora e o TCG? Hugo Cavalcante, quem mandou mensagem aí? É a TCG? Não é necessariamente a TCG, mas o ribossomo ele vai ler
vai ler o RNA de 3 em 3 nucleotídeos, lembra? Ele vai sempre pegar de 3. Ele pega 3 e para ele isso é uma mensagem. Aí ele pega outros 3. Outros 3 vai ser sempre de 3 em 3. Esses 3 nucleotídeos que o ribossomo está lendo ganham um nome. Vocês lembram qual o nome que é esse? Como assim? Ele. Pior que esse nome não, né, professor? Eu vou conferir aqui. Pode conferir. Você disse que são 3 nomes? Ó, o ribossomo, ele vai pegar o RNA e vai ler o RNA. O RNA, lembra que é uma sequência de várias bases nitrogenadas, enfileiradinhas, assim? O ribossomo lê essas bases nitrogenadas enfileiradinhas, mas ele não lê de uma por uma. Ele vai ler sempre de 3 em 3. Esses 3 nucleotídeos ganham um nome. Começa com C. Alguém lembra o que é? Não é cetoniza, né? Não, é outra coisa. Começa com C. Isso. Isso, Isadora. Códon. Ah, É exatamente isso. Que é esse slide de baixo aqui, ó. Aqui, tá vendo? O RNA, o ribossomo, ele vai pegar essa fita de RNA, ele vai ler os nucleotídeos, vai estar lá vários nucleotídeos, que nem uma fileirinha de Lego lá, um atrás do outro, aqueles quadradinhos que aglutinam no outro. Ele vai ler e vai ter vários lá. Só que pro RNA, ele só entende, é que nem a gente só não entende, a gente entende as palavras a partir das formações das sílabas. Que nem, ó, síntese, tá aqui. Se a gente separar em sílabas, não tem significado nenhum. Sim, ou T, ou Z. Só tem significado quando você junta síntese. O ribossomo, quando ele pega o RNA, ele não vai ler só as unidades, que são os nucleotídeos. Para o ribossomo só faz sentido de 3 em 3. Que é quando ele vai estar lendo uma adenina, uma citosina, por exemplo, e uma uracila. Sozinho a adenina não tem significado nenhum. Sozinho a citosina não tem significado nenhum. Sozinha a uracila também não tem significado nenhum. Por RNA, né? Agora, quando você junta as 3 coisas, que forma o códon, aí o códon sim tem significado. Aí quando ele lê essa sequência, o RNA entende alguma coisa. Para ele fez sentido. E quando faz sentido, o que o RNA ele pega? Esse sentido é o que eu estou querendo dizer? Quando o RNA faz essa leitura, ele vai interpretar isso como? Lembra que ele está fazendo é um proteína. Ele precisa de quê para fazer proteína? energia. Também, mas outra coisa. O que forma proteína? Que eu falei para vocês. Proteína não. Isadora, você lembra? Hugo, você lembra o que forma proteína? Vai pensando, Pedro. Não é aminoácido, né? Isso é aminoácido. A proteína, ela é formada por vários aminoácidos, um atrás do outro. Vocês vão ver que na biologia muitas coisas são formadas por polímeros, ou seja, por repetições de uma mesma unidade. A proteína ela é repetição de vários aminoácidos. Então você pega vários aminoácidos e coloca um enfileiradinho com o outro, e o blocão disso tudo forma a proteína.
Como o ribossomo ele está querendo formar uma proteína, ele precisa do quê? Do aminoácido. Para ir colocando um atrás do outro ali e depois ter a proteína. Então, quando ele lê os 3 nucleotídeos lá, que a gente chama de códon, tem um significado. Ele, opa, isso aqui significa alguma coisa. Esse significar alguma coisa é um aminoácido. Cada sequência dessas de aminoácido, de bases nitrogenadas, vai corresponder a um aminoácido. Quando o ribossomo for ler. Por isso que é tradução. Porque ele está lendo a trinca de nucleotídeos, o códon, e está entendendo que aquilo é a ordem para ele pegar um aminoácido. Quando ele vê esse GCA aqui, ó, isso aqui tem um significado, que vai direcionar o ribossomo a pegar um aminoácido específico. E conforme ele for lendo esses códons, ou seja, esses nucleotídeos de 3 em 3, ele vai sempre colocando aminoácido atrás de aminoácido, cada códon vai ser um aminoácido. E quando ele acabar, ele vai ter formado a sequência toda da proteína, porque ele colocou vários aminoácidos um atrás do outro. Deu para entender, gente? Então, tipo, se dá para a gente simplificar, a situação seria, tipo, quando tem essa trinca, forma um código, do código forma um aminoácido, e do aminoácido vai formar proteína. Isso. O códon, ele não forma aminoácido. É porque, assim, ó, lá na célula, imagina que você está estudando, está ali na mesa e suas coisas estão espalhadas. Então, você tem um monte de caneta ali, coisa e tal. Eu chego em você e falo, Pedro, ó, é o seguinte, caneta azul. Eu só te dei a mensagem. Quem vai pegar a caneta azul é você. Aí você vai lá e pega a caneta azul. Aí você, ó, tá aqui a caneta azul. O ribossomo, ele faz isso. O RNA tá ali, ele olha para o RNA, ele lê o códon e entende aminoácido tal. Ele vai lá, pega o aminoácido que está na célula e junta com o outro. Aí ele olha de novo. O segundo códon, aminoácido tal. Aí ele vai lá, pega outro aminoácido, junta com o primeiro. Aí ele vai de novo, lê o terceiro códon. Aí ele tá lendo sempre a trinca, né? Ele viu a trinca, o códon. Aminoácido H. Ele vai lá, pega o aminoácido H e junta e aglutina com os outros dois. Ó, já formou 3 aminoácidos, entendeu? O ribossomo é só a mensagem. É só o que o ribossomo tem que fazer. Então ele vai lendo de um em um, de códon em códon. Ele vê o primeiro códon, aminoácido tal. Aí ele vai lá, pega o aminoácido da célula e fica aqui. Aí ele lê o segundo códon. Segundo códon, aminoácido tal. Ele vai lá, pega o segundo aminoácido e junta com o primeiro. E ele vai fazendo isso até fazer a proteína toda. Deu para entender, Pedro? Acho que isso eu fiquei mais confuso ainda, professor, porque tem os nucleotídeos e 3 deles não formam um códon. Isso. E esse códon vai formar um aminoácido. Vai valer um Não. aminoácido. Ele vai o quê? Ele vai valer um aminoácido. Um códon é igual a um aminoácido. Imagina que não é que o códon. Aqui tá escrito um códon é igual a aminoácido, por quê? Imagina que tem, de um lado, o RNA, o ribossomo e o aminoácido. O RNA ribossômico, o RNA mensageiro, ele é só a mensagem. Quem executa a ordem é o ribossomo. Não é que o códon é igual ao aminoácido, literalmente, mas o códon cada códon vai ser a ordem para pegar um aminoácido. É que nem eu falar, caneta azul. Pega a caneta azul. Você vai lá, você entende que é a caneta azul. Mas o que eu te falei não é a caneta, entendeu? Propriamente dito, é só a ordem. O códon, ele é só a ordem para o ribossomo pegar tal aminoácido. Por isso que é igual. Porque se tem o códon aqui, GCA, o ribossomo vai entender que ele tem que pegar o aminoácido que corresponde a esse GCA.
Ele sabe qual é, ele vai fazer a tradução. Por isso que o nome disso aqui chama tradução. Ele vai lá e vai pegar. O RNA mensageiro, ele é só a ordem. O ribossomo lê a ordem e faz o que está escrito na ordem. É que nem se tivesse caneta azul, caneta preta, caneta vermelha. Aí você vai lá, pega a caneta azul, caneta preta e a caneta vermelha. Eu só cheguei em você e falei. Você vai lá e pega a caneta azul, a preta e a vermelha. Então, no Entendeu? caso, só dá pra dizer que, tipo, o, o aminoácido só surge através do. O ribossomo pega o códon e transforma no aminoácido. Ele não transforma o códon em aminoácido. O códon é como se fosse uma carta. O RNA mensageiro é como se fosse uma carta, por isso mensageiro. E só está ali. Imagina que o aminoácido está espalhado pela célula ali. Tem um monte de aminoácido em volta do ribossomo. A ordem de qual aminoácido o ribossomo vai pegar está escrita no RNA mensageiro, entendeu? O ribossomo só lê o RNA mensageiro. Só vai ler. Ele não transforma o RNA mensageiro em aminoácido. O aminoácido está lá. O ribossomo só precisa saber qual que ele quer. E como ele vai saber qual que ele quer? Lendo o RNA mensageiro. Mas o RNA mensageiro não vira aminoácido. Só é a ordem para pegar o aminoácido. Só está escrito qual aminoácido. O RNA mensageiro é como se fosse o papel que está escrito qual aminoácido o ribossomo precisa pegar. Mas o RNA mensageiro não vira aminoácido. Tá, mas daria pra dizer que o ribossomo, quando o ribossomo pega o aminoácido, ele forma a proteína? Isso, é exatamente isso. Tá. Ele pega vários aminoácidos e vai juntando um atrás do outro e formando a proteína. Por exemplo, a proteína, imagina que a proteína é formada por 100 aminoácidos. Ele precisa, o ribossomo para fazer a proteína, ele precisa pegar 100 aminoácidos. Mas quais aminoácidos ele vai pegar? Quem fala isso é o RNA mensageiro. Aí ele vai pegar e vai juntar um aminoácido atrás do outro. E quando ele finalizar o 100, vai ter aquela proteína. Agora Mas, que a mas, gente mas no caso, fala, os códons já estão ali? Ou ele vai juntando até formar par de três? o códon é que o ribossomo, o RNA mensageiro, ele é só a sequência dos nucleotídeos, o GCA. É que, imagina que é um encaixe que só entra de três. Então o ribossomo, ele vai lá, encaixa e lê. Ah, informação tal. Sai aqueles três em todos os três. Ele encaixa. Ele só encaixa de três em três. Não, eu entendi que que o RNA dá ordem pro ribossomo pegar uma sequência específica. Só tô perguntando se essa sequência específica já está disponível para o ribossomo pegar. Já, já. Ele vai começar. A sequência específica é. Ele vai começar. É a sequência do ribossomo, do RNA. Então ele vai pegar o RNA e vai ler sempre de três em três. Aí ele vai seguir na ordem que está ali no RNA. Tá, tá bom. A gente falou um pouco na outra aula, mas retomar de novo aqui. A gente viu agora que o ribossomo ele lê de três em três nucleotídeos e essa trinca chama códon. Tem algumas características que são importantes que a gente saiba em relação aos códons. Quais são essas características? Mesmo que a gente já falou isso na outra aula, mas a gente está falando de novo porque é super importante entender mesmo. A primeira característica do códon é que
cada códon só forma um aminoácido específico, ou seja, o códon, aquele GCA só vai levar a um aminoácido. O cada códon só leva a um aminoácido possível. A gente tem algum número limitado de aminoácidos, acho que são. Eu não sei se são 20 e pouco, 30, eu não sei, não lembro. Mas tem algum número de aminoácidos que são existentes na natureza, que são passíveis de serem formados. No entanto, tem um número muito maior de combinações de códon. Cada códon só forma um aminoácido, só leva a um aminoácido. Mas os aminoácidos, eles podem ter correlação com vários códons. Porque não sei se ficou claro, mas o número de códons que existem é maior que o número de aminoácidos. Cada códon só leva um aminoácido, mas como tem muitos códons, o aminoácido A pode ter correlação com o aminoácido X, com o aminoácido Y, com o aminoácido Z. Os três levam o aminoácido A, ele pode ter correlação com 3 códons diferentes, mas cada códon só leva um aminoácido. Ficou confuso, mas deu para entender? Pedro, você entendeu? Isadora, Hugo. Ficou confuso. Isadora entendeu? O que você não entendeu, Pedro? Você disse que. Eu realmente não entendi essa parte. Tipo, tem mais códons que. Isso. Aqui, ó. Como assim? Porque, ó, você pode formar o códon aqui, ó. Tá dando para ver essa imagem aqui? Deixa eu ver se consigo abrir um novo separador. Dá pra ver. Aí, agora dá para ver legal. Aqui, ó, o U, C, A, G são as bases nitrogenadas. Se a gente juntar um U, ou seja, U com uma segunda base, também U, com uma terceira base, que também é U, a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui. E essa sequência aqui leva a fenilanina, que é um aminoácido. Só que, se a gente juntar a primeira base U com a segunda base U, e a terceira base, ao invés de ser U, ser um C, UC, a gente também cai numa fenilanina. Só que esse UUU só leva para fenilanina. E o UUC também só leva para fenilanina. É isso que eu estou falando. O aminoácido aqui, ele pode ter correlação com mais de um códon, mas cada códon só leva a um aminoácido. Tá. Entendeu? Dá pra entender um pouco. Aqui, ó. A primeira É que no caso. base do códon é U. A segunda é um A. E a terceira é outro A. Vai chegar nesse fim aqui. Só que isso é um códon, UAA. Se a gente trocar o último A por um G, é outro códon, UAG. E esse UAG também chega na fim, que é esse outro aminoácido. E se a gente trocar, ficar a segunda base for um G e for esse UGA aqui, UGA, é outro códon, mas também leva para o mesmo aminoácido fim. Ó, você viu? 3 códons levam para o mesmo aminoácido. Por isso que eu falei, o aminoácido ele pode se correlacionar com vários outros códons, mas cada códon só leva para um aminoácido, ou seja, esse UAA sempre vai ser entendido como fim.
O UAG também sempre vai ser fim. Mas o fim pode vir desses três. Entendeu? Entendi. Era isso que você tinha explicado? Acho que sim. Ah. Que É aí meio são dois. confuso. Que é meio É meio chatinho, confuso. É meio chatinho. mas né, do bicho tanto de sete cabeças. Conforme pega essa tabela e vai vendo que você pode chegar no mesmo aminoácido por vários caminhos, fica mais claro. Ah, já respondo sua dúvida, Isadora. Ah, eu ia Então, falar uma tipo, esse coisa. ser, pro, são tudo aminoácido? Isso, ser é serin, é serilamina, é todas essas coisas terminando em mina, alanina. Eu não sei. O Val é o ALA é alanina, o ASP é aspartato, o GLU é glutamina, o GLI é glicina. Olha aqui o glicina, ó. Todos esses quatro códons diferentes chegam na glicina, que é o que eu falei para vocês, ó. O conceito de especificidade, ou seja, o códon, o GGU sempre vai ser GLI. Isso é um códon. Tá bom. E o outro conceito é redundância, que é o quê? Um aminoácido pode ser feito por diversas trincas, que é o que dá para ver aqui, ó. É um aminoácido, é o glicina, mas ele pode vir de vários códons, de várias trincas, GGU, GGC, GGA, GGG, entendeu? O aminoácido ter correlação com vários códons chama redundância. E um códon só levar para um aminoácido chama especificidade. Isadora, prof, nos códons não segue a ordem de tipo adenina, uracila, guanina, citosina? Então, essa ordem que eu falei para vocês é quando você vai fazer a leitura de DNA para RNA e coisa e tal, quando você tem duas fitinhas, lembra? Quando, por exemplo, o DNA aparelhou aqui e ele vai fazer a transcrição, essa transcrição vai ser lida dessa forma que você falou, mas é sempre quando junta duas fitinhas. Na transcrição, junta uma fitinha de DNA para fazer uma de RNA, e quando você junta duas fitinhas de DNA, segue essa daí. Mas quando elas estão uma do lado da outra, que não é o caso aqui, aí não necessariamente segue essa adenina uracila. O que você está querendo dizer é que do A sempre ficar do lado do U, é isso? E o G sempre do lado do C? Que nem aqui, sei lá, o A, o U tinha que ser A e tinha que ser U de novo. É isso que você está querendo dizer, Isadora? Calma, eu vou tentar explicar. Quando o último, tipo esse primeiro, esse o vai ligar com outro códon, ele vai ligar com uma adenina? Ou ele pode ligar, tipo, com outro uracilo? Não, se ele vai ligar com outra fita, é com outra base, que é o A. Aí entra esse AU. Mas é que o códon ele não vai ligar com outro RNA. O RNA ele só é lido e é feito. Ele não vai girar outra, não vai ligar com outra coisa. Mas imagina aqui, ó. Pera lá. Aqui. Acho que isso ajuda. Essa ordem que a gente está vendo é quando as duas fitinhas se ligam, ó. O vermelho sempre liga com o verde. Pensa que, sei lá, o vermelho é a adenina e o formando o DNA. E o verdinho é a AT-timina. O vermelho sempre vai ligar com o verde, ó. Vermelho, verde, independente de cada lado. É que para formar o RNA, quando você vai formar o RNA, essa dupla fita ela quebra e abre em fitinhas separadas.
Aí quando você vai ler essa fitinha separada, você está fazendo a leitura formando a fita complementar, que pode ser tanto para duplicação, que é formando outro DNA, quanto para formar o RNA na transcrição. Se você for formar o RNA, aí aqui, imagina que o vermelhinho é o adenina. Aí você vai formar um DNA. Aí você vai completar com uma timina. Mas se você vai fazer o RNA, aí vem a uracila. Mas é quando junta duas fitinhas assim, ou quando você vai fazer a fita complementar. Para a leitura de lado a lado, assim, aí não precisa. Tá, Deu beleza, para entender, entendi. Isadora? Aham. Nada. Voltando no slide. Calma, mas isso não se aplica quando, tipo, são dois códons separados, né? Tipo, quando interliga um códon no outro, também não precisa seguir essa ordem. É tipo aqui, ó, que tem um códon e tem 3 amarelinhos. Aham. Aí não precisa seguir a ordem, porque eles estão de lado, assim, né? Quando você. A ordem. A fita que eu tô falando para vocês é isso aqui, ó. Essa fita aqui não precisa ser só A do lado de U. O que Ah, vem tá. do lado não tem ordem, não interessa. É o que vai Aham. encaixar em cima. Ó. Imagina que meus dedos aqui são essa fita. Então aqui é a adenina, aqui é a uracila, aqui é citosina, aqui é a guanina. O que vem do lado, ou seja, o meu dedão, pode ser qualquer uma que vocês queiram. Mas se for completar em cima e fazer esse encaixe em cima assim, aí se aqui no meu indicador é a adenina, aqui vai ter que ser timina no caso do DNA. Se aqui é citosina, o outro dedão também vai ter que ser guanina. Entendeu? Esse Uhum. encaixe para vocês é quando elas vão encaixar uma diferente com a outra. Quando é lateral, não tem essa ordem, não. Tá, beleza, entendi. Obrigada. De nada. Aqui, ó, o que eu comentei com vocês do códon. O ribossomo, pensa que ele está lendo aqui essa fita do RNA, e essa trinca aqui, ó, ele vai entender como essa tirosina, o TIR, que é o códon, é a mensagem, e o ribossomo entende como uma ordem para ele pegar a tirosina. É mais ou menos isso. Nesse slide aqui, eu acho que eu já coloquei lá para vocês no Drive, mas também tem um linkzinho aqui que direciona para um resuminho que eu achei legal. Vocês chegam a olhar esse slide depois que eu posto lá para estudo ou nada a ver? Porque aí eu tô colocando esses resuminhos que eu acho que pode ajudar. Ah, boa. Aí eu vou tentando colocar Eu não esses. cheguei a ver, professor. Oi, Pedro. Essa semana, essas últimas semanas não deu pra ver, não. Não, não tem problema. Mas quando for ver, tenta fazer o exercício. Mais do que acompanhar a aula aqui é para entender. O que vai guardar para vocês na prova é fazer o exercício. Até porque a dúvida só surge no exercício. A dúvida mesmo surge no exercício. É... Boa, agora que a gente entendeu essa relação de códon, aminoácido, o ribossomo vai ler, vai pegar aminoácido por aminoácido, vai fazer a proteína. Vocês precisam saber. ah, Agora, isso daqui é coisa bobinha. Como que o ribossomo sabe quando é hora dele começar e quando é hora dele parar? Tem algumas sequências de códons que são códons de start, ou seja, de início, que quando o ribossomo lê aquele códon aí ele opa, para começar. Aí ele pega o aminoácido lá e anda. E tem outros que ele sabe que é para parar, que são stop códons.
Não precisa necessariamente gravar qual que é qual e coisa e tal, mas saber esse conceito de ter um códon que ele olha lá e sabe que é para começar, start códon. E tem outro códon, ou seja, outra trinca de nucleotídeos que ele vai olhar e vai pegar o aminoácido e tal, mas ele vai saber que não, aqui acabou, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Esse é stop códon. Eu falei para vocês que o ribossomo ele vai lá e pega o aminoácido da célula, né? Que o aminoácido fica ali fácil acesso para ele. Esse aminoácido fica ali fácil acesso, mas quem fica segurando esse aminoácido é o RNA transportador. Eu falei para vocês que o RNA ele tem algumas funções. Ele pode ser mensageiro, que é essa cartinha que o DNA faz. Ele pode ser transportador, que nesse caso aqui é quem fica segurando o aminoácido ali e quando o ribossomo pede, ele entrega o aminoácido para o ribossomo. E pode ser o RNA ribossômico, ou seja, o RNA forma o ribossomo. É, é basicamente isso aqui. A função do RNA transportador é transportar o aminoácido para o ribossomo. Ele fica com o aminoácido ali paradinho. Quando o ribossomo olha o RNA, ah, não, esse códon aqui quer que eu pegue a alanina. Aí ele olha assim e pede a alanina. Aí o RNA transportador vai lá e entrega a alanina. Por isso que é transportador, porque ele fica ali ligadinho com o RNA transportador, meio que esperando só. E quando o ribossomo pede, ele entrega. Ah, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, que já é 10h15. Só vou falar rapidinho. Quando dá merda nessa sequência de RNA, de sequência ali, uma do lado da outra, é o que a gente chama de mutação. Ou seja, deu merda. Era para ser um códon A, ficou, sei lá, AUA. E trocou o aminoácido, deu bobeira. Quando isso acontece, porque na hora de fazer o RNA, ou na hora de fazer a duplicação, colocaram uma base errada, que era para ser U, colocaram A, é uma mutação do tipo de substituição. Quando era para ser A, e um desses A sumiu, ficou só AA. É uma mutação chamada de mutação por deleção. Você tira uma base, substituição, você coloca a base errada, deleção, você tira uma base, e inserção, você coloca o que não devia. Então tá o A, aí você enfia um T ali no meio, fica A, que é por inserção. Aqui tem uns exercíciozinhos para vocês darem uma olhada, fazerem e coisa e tal. E por hoje é só, gente.